Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um estudo que traz uma pergunta fundamental, especialmente para quem é do esporte. Ficar mais forte é o mesmo que estar realmente recuperado de uma lesão? A resposta, como vamos ver, é bem mais complexa do que parece. Para um atleta que passou por uma cirurgia séria, como a reconstrução do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA, essa pergunta não é só teoria, ela define carreiras. E para tentar encontrar uma resposta, a gente vai analisar um estúdio que acompanhou de perto 60 jogadores de futebol profissionais por anos, durante toda aquela jornada difícil de volta aos gramados. Então vamos lá. A primeira parte dessa história de recuperação parece bem óbvia, sabe? Mas é aí que tá. Ela esconde uma reviravolta aí tanto. 6 meses depois da operação, os músculos dos atletas estavam, como era de se esperar, bem mais fortes. Um sinal claro de que a reabilitação está funcionando, certo? Bom, é aqui que a história começa a ficar interessante. Porque força bruta é só uma parte da equação. A outra parte, que talvez seja até mais importante, é a simetria. Quer dizer, o equilíbrio de força entre a perna que foi operada e a perna boa. E é aqui que o paradoxo aparece de vez. Olha só que curioso, enquanto a força geral dos músculos estava aumentando, o equilíbrio da força entre as duas pernas, na verdade, piorou. A simetria caiu de 92,5% para 87,5%. Ou seja, o joelho operado ficava mais forte, sim, mas o descompasso com a perna saudável aumentava. Ok, então a gente já viu que a recuperação física não é tão linear assim. Mas e o lado psicológico? Vamos ver como a mente entra nessa história. Agora, pensa comigo. Anos depois de voltarem a jogar, qual a porcentagem desses atletas que ainda sentiam medo gigantesco de se machucar de novo? A resposta é impressionante. Mais da metade. 56,7%. Esse medo tem até nome técnico, cinesiofobia. É uma barreira psicológica real, poderosa, que continua ali firme e forte muito tempo depois da cicatriz física ter desaparecido. E o impacto disso no dia a dia é enorme. Quase metade dos jogadores ainda relatava sentir medo ou ter a confiança abalada. É uma batalha mental que se trava em cada pique, cada pulo, cada dividida de bola. Bom, a gente tem um paradoxo no corpo e um fantasma na mente. A pergunta que não quer calar é: uma coisa tá ligada à outra? O estudo foi investigar exatamente isso. Será que aquele desequilíbrio físico, medido aos 6 meses, tinha alguma relação com o medo que os jogadores sentiam anos depois? E aqui vem a grande surpresa, o pulo do gato do estudo. A conexão que todo mundo esperava encontrar era quase nula. A análise mostrou só uma associação muito, mas muito fraca. Traduzindo, ter as pernas mais equilibradas aos 6 meses não garantia, de jeito nenhum, que o atleta teria menos medo lá na frente. E tem mais. Nem a falta de simetria, nem o medo, sozinhos, conseguiram prever quem iria se machucar de novo. Parece que a recuperação do corpo e a da mente correm em trilhas paralelas, quase como se fossem duas jornadas independentes. Essa descoberta, essa desconexão, muda completamente o jogo na hora de decidir quando um atleta está de fato pronto para voltar a competir. Fica muito claro que olhar o calendário e dizer deu 6 meses, pode voltar, ou só fazer um teste de força isolado, simplesmente não basta. Não é um sinal verde confiável. Por isso, os pesquisadores propõem uma nova forma de enxergar o problema. Uma lesão de LCA não é só um ligamento rompido, um problema mecânico. Ela afeta todo o sistema, toda a conversa entre o cérebro e o joelho. E isso pede uma abordagem muito mais ampla. É preciso avaliar a simetria do corpo, claro, mas também testar a prontidão psicológica e, olha que interessante, avaliar a função neurocognitiva, coisas como o tempo de reação, tomada de decisão. É preciso olhar o atleta como um todo. E no fim, a gente fica com essa questão que é quase uma provocação e desafia as bases da reabilitação. Se o corpo e a mente se recuperam em ritmos diferentes, em caminhos separados, quem afinal bate o martelo e decide quando um atleta está de verdade de volta ao jogo?